E hoje, na estreia aqui do Pod Costa, do Impacto Positivo, que é sobre sustentabilidade, meio ambiente, eu estou recebendo com muito prazer o pesquisador Luiz Firmino Martins Pereira, que é arquiteto, urbanista, doutor em engenharia, pós-doutorado na Universidade de Lisboa, coordenou o processo de recuperação da Lagoa de Araruama, primeiro presidente do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, pesquisador sênior do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro Controle Social das Águas. Que bom tê-lo aqui, já deixa eu te dar feliz ano novo, né? Começando esse ano de 2025 e muitas responsabilidades ainda mais, não é isso, Firmino? Com certeza. Obrigado, eu que agradeço o convite. E desejo a todos também um feliz ano novo, a nossa região, né, e que a gente consiga manter esse processo de recuperação da nossa lagoa por muitos e muitos anos. Você foi o primeiro presidente do INEA, né? Isso. E fazendo hoje, assim, 2025, uma curiosidade da minha parte naquele momento em que você estava assumindo o INEA, você já fazia parte do Estado. Qual foi a decisão que você tomou nesses 2 anos como presidente e hoje você vê que refletiu positivamente para a região? Na verdade, eu tive a oportunidade, enquanto presidente, de complementar alguns dos projetos que a gente já tinha colocado em curso aqui, né? O processo que se iniciou com o consórcio Lago São João, né, foi criado em dezembro de 99, e ele leva aí 4 anos para conseguir ajustar os contratos de saneamento, para que as obras de fato começassem para valer de saneamento, que se completam em 2007, essa primeira fase de obras. A gente começa a experimentar alguma recuperação da lagoa, começa a haver uma reação importante. São 13 municípios, não é, Firmino? São. Na realidade, o início, a ideia era que o consórcio fosse com os municípios do entorno da lagoa, os 6. Só que, na ocasião, os prefeitos da bacia do Rio São João vieram para o processo e disseram: não, quem fornece água para a região somos nós, a gente também quer estar discutindo os problemas ambientais da nossa região. Foi boa essa decisão, foi muito boa. E aí passamos para 13, no princípio 12 municípios, depois entrou mais um. Então, quando eu assumo a presidência do INEA, embora eu tivesse que estar focado muito no processo de integração, eram cerca de 1.100 servidores no INEA, cerca de 200 a 300 servidores na Serla, e mais 200 servidores no IEF. Então, foi comandar uma instituição de mais de 1.500 servidores no estado inteiro. E isso foi um processo bastante difícil, né? Você pegar 3 instituições que tinham 3 presidentes, 3 vice-presidentes, suas diretorias nos 3 órgãos. Administrar isso. Juntar tudo isso, enxugar para fazer uma nova gestão mais moderna. Mas eu acho que, voltando aqui para a região, eu tive a oportunidade de ir lá dar sequência a coisas que a gente já tinha iniciado. Nós vamos ter tempo de falar aqui sobre elas. Por exemplo, Parque da Costa do Sol. O Parque da Costa do Sol é o maior parque descontínuo do estado. São mais de 10.000 hectares de parque. Então foi um processo bastante complicado negociar no caso aí pegam 6 prefeituras, com as 6 prefeituras para poder... Veja que hoje, se você andar pela região, o que você vê de área verde é o que sobrou, virou o Parque da Costa do Sol. Seja em Saquarema, em Araruama, em Arraial do Cabo, em Cabo Frio e Búzios. Essas áreas são áreas importantes, né? São áreas importantes porque a especulação imobiliária, ela não tem muita ordem, ela é meio caótica, né? E a gente viveu isso depois da ponte Rio-Niterói, quer dizer, vai se fazendo loteamento, vai se expandindo, e no final, se você de fato não der uma parada para refletir como é que fica isso, daqui a pouco a gente não tem
não tem mais área verde na região, não teria mais área... Se isso não tivesse acontecido, hoje seria um descontrole total. Não teríamos essas áreas. Não sei se chegaria a esse ponto, mas... Búzios, por exemplo. Pode ser que a gente ainda não tivesse chegado a essa fase, mas estaria se devorando aos poucos essas áreas aí, que são áreas belíssimas e que fazem a região ser o que é, né? A lagoa, a restinga, é a característica ímpar das águas claras, né? Das encostas. Se a gente, de fato, acabar com isso, vai chegar uma hora que, né, as pessoas não vão vir. As nossas dunas são ímpar. Quem vai a Lençóis Maranhenses e vai ali a Cabo Frio e anda no meio das dunas, pode ver o quanto as nossas dunas são relevantes. Você, como pesquisador, e essa biodiversidade, né, enriquecedora da região, ela é fantástica realmente, né? Outros processos que a gente teve também, conseguimos fazer a demarcação nessa época da faixa marginal da lagoa, que é a faixa que protege, né, o entorno da lagoa, que era fundamental, era um pleito antigo. Tivemos trabalhos também na bacia do Rio São João muito importantes, programas de proteção das microbacias, programas de reflorestamento lá nas microbacias. Tinha programas em que a gente fazia carvão de forma totalmente irregular, desmatando e queimando na mata, e a gente foi trazendo esse pessoal para processos de recuperação, de vegetação e das nossas nascentes, né? Porque Cachoeira de Macacu e Rio Bonito é onde nasce a bacia do Rio São João, que alimenta a Lagoa de Juturnaíba, a represa, e que, em última instância, é a água que a gente bebe aqui, né? Muita mudança nas políticas públicas através do consórcio municipal? Muita. Esse foi um grande mérito do consórcio, porque você tem uma mudança política a cada 2 anos, na verdade, porque uma hora muda o governo do estado e outra hora mudam as prefeituras, né? Então você tem qualquer programa de recuperação, ele é um programa de médio e longo prazo. Então ele não vai estar nunca adstrito a 4 anos de um mandato, seja estadual ou municipal. Ele precisa transcender isso. Olha, se você for olhar a recuperação da Lagoa de Araruama, hoje a gente vê uma lagoa cristalina, mas é resultado de um processo né? 2007 é que a gente conseguiu botar as estações todas em carga, né? Então você vê de 2007 para agora, 2024, já são aí 17 anos, 18 anos para a gente enxergar um resultado. Então é um processo longo, que precisa ter continuidade. E isso foi um grande mérito do consórcio. Ele uniu as prefeituras entenderam esse processo, homologaram, chancelaram e deram força para que esse processo pudesse prosseguir, né? Quando eu digo isso, na realidade, a questão do saneamento, as prefeituras são as donas das empresas de saneamento, porque a empresa é uma concessão para prestar um serviço que é público, cujo titular, a priori, é o município. Então, quer dizer, se você não tivesse essa coordenação para ir colocando as prioridades e vendo os recursos e tudo com constância, você não chegaria até onde chegou. Então, esse impacto hoje, em 2025, é gratificante, né? Você vê que você iniciou um processo, depois de anos, a gente está podendo acompanhar esses resultados. Eu tive a honra de alguma forma, estar ajudando a orquestrar esse processo, mas a gente deve isso a um esforço muito grande, uma adesão das prefeituras. Os secretários de meio ambiente da época maciçamente incorporaram o espírito desse projeto. Uma série de ONGs da região, que num determinado momento, eu tenho aqui na cabeça o número, chegavam a somar 54 ONGs, que criaram uma plenária de ONGs que se relacionava também com esse processo, e as próprias empresas que aos poucos foram aderindo, as grandes empresas da região aderiram também a esse processo do consórcio, entendendo que o sucesso ambiental da região era questão de sobrevivência, né, delas. Então, foi muito bacana. Não tinha para onde correr, né? Foi muito bacana, foi um processo bem interessante, que é o que a Política Nacional de Recurso Hídrico preconiza, que você junte governo, sociedade civil e os usuários dos recursos
para juntos discutirem os problemas. Nada pode ser tão simples quanto alguém dizer você tem obrigação, tinha que ter feito. Passa para o lado de lá e tenta fazer. Quer dizer, então, botar na mesa e a pessoa do lado de lá poder dizer... Apontar é fácil, né? A pessoa do lado de lá poder dizer, olha, não consegui fazer, até tenho dinheiro, mas não saiu a autorização, não permitiu isso. Então, vamos procurar como é que a gente resolve esse problema. Resolve isso. E assim se dando os passos e fazendo as coisas acontecerem. Né? E também com o consórcio intermunicipal Lago São João, as próprias prefeituras foram aprendendo, né? Eu acho que esse processo... Ou continuam aprendendo? Veja bem, o meio ambiente ele não conhece essa fronteira administrativa que o ser humano criou. A lagoa... eu te garanto que o peixe que está ali na lagoa, ele não sabe que ele passou de Araruama para Saquarema, que ele voltou para Araruama, foi para Arraial do Cabo. São vários municípios, né? Pois então não adianta um município resolver o seu problema. Vamos dizer que um município investisse muito, fizesse um saneamento nota 10, ele ia ter a lagoa podre. Porque todos os municípios tinham que se envolver e resolver o problema. Porque não adianta, o meio ambiente não conhece essa fronteira administrativa. Até hoje entendeu? Existe um pouco de resistência ainda com relação até à mudança de governo, não. Uma coisa que você citou, ou realmente essa conscientização ela bateu? Não. Ela existe, ela é real? Esse processo já tem, ele é maduro, já são mais de 20 anos da formação desse consorciamento, mas é preciso manter essa chama viva. Há ainda problemas, até porque as cidades crescem, novas ruas são urbanizadas, novas manilhas aparecem na lagoa e é preciso estar o tempo inteiro vigilante. É um crescente, tem que ir adequando, né? Tem que ir adequando, que tem que ir colocando para dentro, para que você possa, de fato... A gente tem problemas ainda, né? Nós temos um problema grave na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Nós temos um problema grave no canal de Mossoró, ali nos fundos dele, não para o lado que ele sai para a Praia do Centro, mas para o lado que ele sai lá para perto de Cabo Frio. A gente tem problemas graves ainda, porque ali os projetos não chegaram ao final, né, que era a interrupção total de qualquer lançamento naquele ponto ali, ainda que em tempo seco. Né? Então a gente ainda tem algumas coisas que o pessoal vai brigando e vai perseguindo para poder ir, de fato, eliminando esses pontos. Né? É possível essa eliminação, Firmino, com toda essa persistência, né? Porque isso vem vindo já há um longo tempo. Mas ainda assim enfrenta resistência, porque toda vez que tem um problema ou uma dificuldade, é muito fácil enfim, de alguma forma a pessoa olhar e falar, tá tudo errado, isso tudo que foi feito está errado, é por isso que está... Mas a pessoa não sabe o que era antes, não tem ideia de como a gente conseguiu avançar. E, de fato, tem coisas que ainda estão erradas, que precisam ser resolvidas. Mas, como eu digo, é um processo que tem que ser persistente, tem que ser identificado o problema, mapeado, traçada a solução, e aí todo mundo tem que partir para ajudar na solução. Solução envolve recurso, então a concessionária normalmente senta com o consórcio e vê, olha, nós temos tanto para aplicar esse ano, em que nós vamos aplicar, qual é a prioridade? Então, esse diálogo é fundamental, porque senão você pode também gastar dinheiro numa coisa que não é que não precise, mas que... Médio e longo prazo. Não é uma coisa que tão urgente quanto aquilo que precisa ser feito. E durante muito tempo a gente conseguiu fazer isso, e isso que deu esse diferencial, né? Prolagos, uma das concessionárias, 25 anos, completando 25 anos, né? Sobre a coleta em tempo seco. O resultado hoje da Lagoa de Araruama se deve também a esse procedimento? O resultado se deve maciçamente ao tempo seco. Se a gente tivesse feito... O saneamento da região tinha um custo estimado na época em 3 bilhões de reais, há 20 anos atrás. E nós não tínhamos esse dinheiro nas concessões, porque com toda a receita de arrecadação das concessões, para chegar a 3 bilhões, nem nos 30 anos elas chegariam fora o que elas tinham que gastar para operar.
Então, a solução que foi feita na região, naquela época, consumiu 300 milhões e conseguiu se tratar 80% de tudo que caía na lagoa. E isso é que fez a lagoa começar a respirar, junto com a abertura do canal de Itajuru, a retirada da ponte que estrangulava lá a entrada. Então, essas duas questões, parar de agredir a lagoa com o esgoto e fazer a troca hídrica, era com certeza o caminho e foi o que fez a lagoa estar recuperada. Por que eu digo que se não fosse o tempo seco não estaria? Porque se você pegasse aqueles 300 milhões e gastasse só em rede separativa, você teria hoje, assim, na melhor das hipóteses, uns 15%, 20% de tratamento de esgoto na região. E a lagoa continuaria recebendo 80%. Ela não aguentaria com 80%. Ela estaria hoje já mais do que... pior do que teve naquela fase dos anos 2000, ali do início dos anos 2000. Hoje, por exemplo, na região, qual o número, assim, aproximadamente dessas estações de tratamento? Em torno de 7, 10? Não, você já tem... superou? Não, a questão não é o número, a gente fala em litros por segundo, que é o volume que é tratado. Então, você tem Araruama tratando mais de 150 Ponte litros dos Leites, por segundo. né? Ponte dos Leites, e tem Búzios outra também aqui. é um destaque. Você tem Novo Horizonte também. Você tem Cabo Frio, você tem duas estações também, tem a do Siqueira e tem outra lá em Jardim Esperança, tratando seguramente mais de 500 litros por segundo. Você tem São Pedro da Aldeia, tratando aí acima de 100 litros por segundo. Quer dizer, esses volumes são quase 80% do volume de produção dessas cidades. Então você vê que, de fato, a gente tira... Quando eu falo volume tratado, você pode traduzir em três poluentes básicos que acabam com a lagoa. Um é a carga orgânica, que está presente no esgoto, né? A carga orgânica é adubo. Ela vai para a água, no início ela é alimento para os peixes. Mas a partir de um certo momento, ela começa a virar um adubo que só ajuda a proliferar a alga, ao crescimento das algas. O outro é o nitrogênio, que é outro adubo, e o fósforo. Esses três componentes presentes no esgoto, eles são adubos e eles, em grande quantidade, começam a fazer uma produção de algas grande. A alga consome o oxigênio da água, o oxigênio vai a zero, o peixe morre, a alga entra em decomposição e você tem o quê? É o que a gente chama de poluição. Poluição é desequilíbrio. Então você tinha a lagoa totalmente desequilibrada. A gente via aqueles tapetes verdes imensos de produção de alga porque tinha alimento à vontade para essas algas. Hoje você vê a lagoa cristalina e a concha voltando. Você vê inclusive a concha a gente chama de bentônico. Bentônico é aquilo que vive no fundo da água e a concha vive no fundo. Ela precisa que a luz atravesse, precisa chegar até ela e isso hoje já volta a acontecer e as conchas estão voltando para a lagoa. Cavalo marinho, tem outras coisas aí acontecendo também. O Firmino é de Brasília, mas já está desde novo e sempre no Rio de Janeiro, né? Já quase um carioca da gema. Eu nasci em Brasília, mas vivi... Você atualmente mora em Araruama, mas já frequentava na sua adolescência Araruama. Então você é da época em que você mergulhava na lagoa. Sim. Firmino voltou a mergulhar? Sempre. Eu velejo na lagoa a vida inteira, nunca parei de velejar. Mesmo nos tempos ruins eu velejava. Mas hoje eu velejo com muito mais prazer. E como que você vê, a gente já pensando, já que a gente está falando de uma coisa de tempo, né? Fomos a 99, 2007, por aí. Como que você acompanha isso como pesquisador daqui a 10 anos? Positivamente, com relação ao potencial da lagoa? Olha, na verdade... A Lagoa de Araruama virou um case a nível nacional, porque são raríssimos os casos que você vai encontrar no Brasil de corpos hídricos expressivos que chegaram a um nível de deterioração muito grande e que conseguiram se recuperar. Né? Na literatura é muito conhecido o caso do Tamsa, na Inglaterra, o Sena, em Paris, né? E Araruama virou um case muito bacana, porque a lagoa estava... Quem viveu aqui e acompanhou esse processo todo sabe do que eu estou falando. Né? A gente tinha uma situação muito ruim na lagoa, a gente mal aguentava caminhar perto da lagoa, tamanho cheiro
de enxofre, o cheiro dessa decomposição toda, e a gente hoje tem uma lagoa saudável, salvo alguns pontos ainda que merecem cuidado, que a gente precisa ter cuidado. Já tem fama ali em Arraial do Cabo agora, a ponta do Alcaíra, né? O pessoal chama de Arubinha, quer dizer, está virando que ponto. Fantástico, né? Saiu na capa do Globo uma matéria enorme, né, sobre a Lagoa de Araruama, não tem muito tempo, mostrando a pujança. E a região dos lagos é turismo. O nosso produto é o turismo. Quer dizer, se você não tem, e foi isso também que ajudou os prefeitos a se unirem, né, que todo mundo falava, está se matando a galinha dos ovos de ouro, porque se acabar a lagoa, os municípios vão viver de quê? Né? E não é só isso, você tinha uma queda da economia, as casas fechando de veraneio, mais desemprego, menos atividade comercial. E hoje você acompanha muitas casas voltando, muitos turistas voltando. Hoje você vê esse processo. Então, manter essa lagoa saudável é condição sine qua non para essa região prosperar e manter o seu pique de turismo, que ainda tem muito para ser feito. A gente sabe do potencial que essa região aqui tem para o turismo. O que não pode acontecer é parar, né? Isso tem que realmente caminhar. Tem que caminhar, tem que perseguir, ver esses pontos que ainda estão com problema, equacionar, né? E manter uma política de vigilância permanente desses processos. A dragagem do canal de Itajuru é uma coisa importante, porque não é dragar uma vez e acabou. A gente tem um movimento de areia muito grande nessa região, a região venta demais e é uma região de duna, de restinga. Então a quantidade... O ideal seria o consórcio ter permanentemente, todo ano, pelo menos 2, 3 meses de dragagem sendo feita no canal do Itajuru. Isso é um investimento? Isso teria que ser um investimento contínuo? Isso é uma coisa que tem que ser virar uma rotina de manutenção, porque o vento joga as areias, o vento e a chuva. Quer dizer, quando chove, a gente vê essa lama escorrendo na calçada, essas lamas entram nas galerias pluviais, e as galerias pluviais vão dar nos corpos hídricos, vão dar nos rios e vão dar na lagoa. Então, esse processo de assoreamento, ele se dá por 2 vias, ou é por esse carreamento, né, das chuvas, ou ele se dá pelo vento, que empurra para dentro da lagoa areia de duna mesmo, e vai formando bancos de areia na lagoa. No canal de Itajuru isso é mais crítico, porque o canal é o nosso cordão umbilical que liga a lagoa com o mar. E as dragagens que foram feitas lá, tanto na época que eu estava na frente do INEA, quando nós tiramos aquela ponte, tiramos aquele aterro e construímos a ponte lá para de fato voltar a ter a troca hídrica que a lagoa já tinha tido no passado. Aquilo ali precisa ser mantido, porque se a gente não mantiver esse canal em boas condições, a gente vai tratar o esgoto, mas a gente vai ter problema, porque a renovação de água é parte do processo fundamental para a manutenção dessa lagoa. Essa é uma prioridade. E outras, como a gente está falando do futuro, né? Dessa área turística da região, e o significado e a importância da lagoa, tem isso que tem que ser feito sobre o Itajuru, né? E o que mais, assim? Você fala, olha, é uma coisa também que tem que ser feito continuamente e a gente tem que estar atento com isso. Eu acho que a gente tem que, sobre esses aspectos que envolvem a lagoa, a gente tem que ter vigilância sobre a faixa marginal de proteção, que são os primeiros 15, 30 metros da lagoa, que a gente não pode deixar ocupar, porque essa área é fundamental para o equilíbrio da lagoa e para você não ter alterações, perturbações. A gente tem que estar atento ao Parque da Costa do Sol, né, a Maçambaba. Importantíssimo. Importantíssimo porque esse ecossistema, né, que é riquíssimo e que tem de pássaros a espécies diversas, ele faz parte da ambiência dessa nossa região. Quer dizer, o turista vem para cá, né? Os manguezais, como a gente tem aqui, junto ali do Rio das Moças. Então a gente tem que estar em permanente atenção e incentivando o turismo, porque a preservação envolve o conhecimento, né? Então, quanto mais a gente puder fazer sede nesses parques, trilhas de visitação, para que as pessoas conheçam, né, o que são as espécies de restinga, como é que funciona aquilo ali, o que tem, que tipo de
enfim, de fauna, de flora que tem nesses lugares. A riqueza que existe na região, né? É isso que vai manter, de fato, a pujança turística da nossa região. Por exemplo, unidades de conservação, a gente tem várias, né, na região, né? Tem a Marinha do Arraial do Cabo, Maçambaba, como você citou, Dunas de Cabo Frio, Serra de Sapiatiba, APA do Pau-Brasil, e também do Mico-Leão Dourado, né? Tem. Essas são basicamente, tirando a reserva de Arraial do Cabo, que é federal, né? A APA de Maçambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil são APAs estaduais, são grandes, né? E o Parque da Costa do Sol, que é estadual, ele se sobrepõe com a APA nas áreas de preservação principal. Porque a APA é o que a gente chama de Unidade de Proteção Sustentável. Ou seja, a APA é uma área que é bonita e que precisa se ter cuidado, mas não é proibido ter atividades nela. Só se deve ter mais cuidado com o tipo de atividade que você vai ter. São três áreas que envolvem 6 municípios, né? Que é Maçambaba... Sim, Maçambaba, que vai de Saquarema até Arraial do Cabo. Serra de Sapiatiba, que é basicamente São Pedro da Aldeia. A APA Pau-Brasil. E a APA Pau-Brasil, que pega Cabo Frio e Búzios. Então, essas 3 APAs... a principal, elas acabam funcionando como a zona de amortecimento do Parque da Costa do Sol. O Parque da Costa do Sol ele é fragmentado, como eu disse, é o único parque estadual fragmentado. Ele tem, não sei nem quantos fragmentos, mas ele tem 10 mil metros quadrados, 10 mil hectares ao todo, e vários fragmentos em Saquarema, em Araruama, em Iguaba, em São Pedro, e ele está rodeado pelas APAs. Então, o cuidado das APAs é exatamente para você ter esse buffer em volta das grandes áreas de proteção, né? E que podem ter o uso turístico nessas áreas, e nas APAs pode ter o uso e ocupação humana, desde que você tenha o máximo de cuidado com isso, né? E a fiscalização desses espaços, hein, Firmino? O que acontece? Uma das coisas que no Brasil sempre foi muito complicada é o papel do município, do Estado e da União na proteção do meio ambiente, né? E quando eu tive à frente do INEA, eu consegui criar as primeiras regulamentações. O governo federal tinha aprovado uma lei complementar, que é a 140, que dizia que a atribuição local é do município, quando envolve mais de um município ou determinados tipos de atividade é do Estado, e quando envolve mais de um Estado, área de marinha e tudo, aí passa a entrar o IBAMA. E a gente conseguiu reunir, que era chamado de tripartite, essas 3 estruturas, 3 esferas, e discutir, porque nem sempre a prefeitura está capacitada, pronta para dar o licenciamento, então o INEA tem que suplementar, nem sempre... Acontece aquela burocracia... Então isso até hoje ainda tem um equilíbrio tênue, mas já se iniciou, e os municípios estão cada vez mais se estruturando para assumir esse papel, né? Porque, no fundo, como em tudo, né? O município é quem está ali na frente. Também os crimes ambientais, eles continuam, né? Sim, e eles acontecem no município. É o município que vê primeiro, é o município que sabe primeiro. Como você falou tudo. Também da especulação imobiliária, né? Sim, que também não parou até hoje. Sim, quem dá licença primordial é o município, né? Para o uso do solo. Quem define o uso do solo é o município. Então, esse empoderamento do município é muito importante, né? Para que você não fique esperando uma estrutura do Estado ou federal para resolver um problema que está ali na frente de todo mundo, né? A APA de Maçambaba é um patrimônio cultural e natural e cultural? Olha, tem muitas questões aqui da região que envolvem patrimônio cultural. Se a gente for olhar o processo histórico dessa região, o nome da APA do Pau-Brasil tem a ver com a árvore Pau-Brasil, que era explorada aqui do país durante muitos anos, foi tirada. O sal, que está na cultura da região, né, a exploração do sal, tem muita história na região sobre a questão da exploração do sal. Quando a gente vê aquele canal do Mossoró lá, ele foi feito para as barcaças de sal que saíam de Araruama chegarem ao porto lá em Cabo Frio e Arraial do Cabo. Quer dizer,
Então tem muita história, muita cultura, a própria exploração de conchas que se deu por muitos anos na Lagoa, né? E os canais que foram feitos em Arraial do Cabo para chegar à fábrica, Eclusa, enfim, a região tem muita cultura, sim, associada às suas questões ambientais para poder mostrar, tem muita coisa. O que levou Firmino, né, tem um livro, né, autor do livro Controle Social das Águas, qual foi a inspiração? Nossas belezas naturais, é lógico, né? Na verdade, eu quando fiz o doutorado, eu usei o laboratório que já estava pronto na região para fazer a pesquisa, né, e entender principalmente a questão de comportamento, né? Porque tratar esgoto, está na ciência, todo mundo sabe como é que se trata esgoto. Dragar um canal, todo mundo sabe como se trata. Agora, conseguir que os processos geopolíticos incorporem essas questões e, de fato, fazer elas saírem do papel, envolveu toda uma mudança de comportamento nessa região, que é um pouco do que por isso que o nome do livro é Controle Social. É a sociedade tomando decisões conjuntas com o governo do que tem que fazer, como é que ajuda, né? Também como é que repreende quando não está bom. E isso foi basicamente o objeto da tese do doutorado, que depois eu transformei num livro e conta uma série de histórias, né, desse período, né? Tem coisas assim, bem interessantes, né? Impossível da gente tratar aqui, mas de momentos que se viveu nesse processo, né, de embate, né? Por exemplo, para que a agência reguladora incorporasse os temas da região que já estavam basicamente amadurecidos e definidos, os pescadores desciam, levavam as redes com todas essas algas podres dentro do auditório, botavam isso tudo lá, ficava um mau cheiro, um mal-estar lá dentro, e a gente... Então o livro conta um pouco dessas histórias, tem muita coisa... Das suas histórias, principalmente, porque você sempre esteve também à frente, sim, né? Mas dessas realizações e luta. Na realidade, é um retrato de muitas das coisas que aconteceram ali para que você pudesse... Inclusive a própria reunião de formação do consórcio, que foi feita em Araruama, mais de 600 pessoas. Na Gigi? Aqui. Não, a reunião foi aqui aqui ao lado, era o único lugar que cabia, na igreja, ali em frente à escola bilíngue, agora, aquela igreja grande que tem ali. É a Batista, que a formação do consórcio se deu ali, porque tinha mais de 600 pessoas, não tinha um lugar ali que coubesse, só coube lá. E foi feita lá, a reunião de formação em, se eu não me engano, 17 de dezembro de 1999. A reunião que reuniu todos os prefeitos pela primeira vez e vieram os prefeitos da bacia do São João para se juntar, e aí foi feito o ato constitutivo ali da criação. Você sempre teve uma relação muito próxima do Mink, e ela continua. Continua. O Mink é uma pessoa que ele tem uma militância nessa área ambiental. Eu costumo dizer o seguinte, eu que mexo com isso, né? Se você for olhar, praticamente 95%, pelo menos mais de 90%, seguramente, das leis ambientais do Estado do Rio de Janeiro foram feitas por ele. Da lei que trata do estudo de impacto ambiental, a lei de punições, a lei de recurso hídrico do Estado. Ele não arregou, né? Ele sempre tratou dessa causa, né? Então eu me sinto muito, muito satisfeito de ajudar ele nessa área ambiental e de me envolver nos projetos ambientais. Até hoje nós temos feito vários projetos aí relevantes para essa área ambiental. Você pode adiantar alguma coisa para a gente? Porque... Olha, acabou de sair que cria a área de interesse turístico em Macaé, no Rio Macaé, para a proteção do Rio Macaé. Fizemos um que fala da obrigatoriedade das concessionárias darem transparência nos sites sobre as suas metas, as entregas, o que está sendo feito. Tem leis ligadas à questão do ICMS ecológico, né, que aumenta a distribuição para os municípios de acordo com o nível de proteção das unidades de conservação, e por aí vai. Agora tem uma que está em análise na Alerj, vamos ver se esse ano, acho que ela vai sair, que cria o Sistema Estadual de Unidades de Conservação,
porque hoje a gente só tem o federal, mas o estadual ele é mais amplo, mais detalhado, né? Ele vai incluir a figura do parque fluvial, que é muito importante, por exemplo, para as áreas da metrópole que são mais adensadas, para que a população, ao invés de ocupar indevidamente a beira do rio, tenha um parque fluvial na beira do rio que a população possa usar e que na hora da chuva aquilo pode ser inundado, que não vai fazer mal para ninguém, porque o rio, de fato, na hora da chuva, ele precisa sair da calha, às vezes, e ocupar espaços onde a população não deveria estar. Que é dele, né? Mas a população, para proteger isso, ela precisa sentir o pertencimento. Então ela tem que saber que ali é o quintal dela, para brincar, para usufruir. Para cuidar, né? Para plantar. Mas não só para plantar e preservar a mata, para tudo, né? Estou falando das áreas urbanas, principalmente. Então a gente traz alguns conceitos novos que não tem na federal, mas que vão passar a ter na estadual. Então isso vai ter um grande impacto, né? A gente falando do futuro, isso é positivo, sim, isso dá para alegrar o coração, né? Isso é mais uma legislação. Uma lei que também o MINC colocou na Constituição e que, enfim, uma coisa que está até hoje é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental, que recebe 5% dos royalties de petróleo, e esse fundo tem sido um grande fomentador e financiador de projetos ambientais no estado inteiro. Aqui mesmo na nossa região, ele ajudou vários desses projetos aqui que foram feitos, enfim. Tem bastante coisa, né? Não para, a roda não para. Próximo livro para a próxima roda. Olha, vamos ver, quem sabe... Mas já saiu do papel? Já tem bastante coisa tratada sobre esse tema de tempo seco. Eu acho que esse tema ainda é um tabu. A comparação até que você faz da Europa para o Brasil, né? O que acontece? De alguma forma se criou um estigma de que separador absoluto... Primeiro, para as pessoas entenderem, separador absoluto é eu ter um cano que passa na rua que só coleta o esgoto das casas. E eu tenho outro cano que é o da água de chuva. Mas o que acontece em geral nas cidades do Brasil é que primeiro vem o calçamento com o cano de chuva para acabar com as valas negras. Então, os esgotos já de alguma forma vão sendo conduzidos por esse cano. E o tempo seco é tão somente você pegar o final desse cano e levar para tratamento. A Europa não só começou a fazer isso no século XVIII, XIX, como hoje obriga. Os Estados-membros da União Europeia são obrigados a tratar o que está na galeria pluvial, inclusive esgoto, porque nenhuma dessas cidades conseguiu ter separador absoluto que funcione 100%. Todo mundo tem um mix de solução. Aonde dá para ter separador absoluto, você vai ter, que bom, está separadinho, melhor. Aonde não dá, você trata o sistema de tempo seco e vai melhorando esse sistema. Por que ainda existe, ambientalistas, enfim, essa resistência do tempo seco? Acho que assim, é um dogma. Óbvio que se você falar, o que é melhor? Eu coletar o esgoto, ele ir por um cano e vai para o tratamento, e a chuva cai num outro cano e escorre para a lagoa. O que é melhor? Esse é um mundo ideal. Só que esse mundo ideal não existe. Tem que ser um mundo prático. O mundo prático é um mix desses dois. Eu vou ter, aonde dá para ter o separador absoluto, e é primordial que eu o tenha, ele tendo. Aonde não der, porque quando ele chega depois da cidade já está pronta, ele não consegue fazer as conexões todas. Então você acaba tendo o esgoto correndo na pluvial e você não consegue ter 100% de eficiência no separador. Então, não é só uma questão de custo. E aí tem uma outra questão que eu tenho estudado muito, que é o seguinte. A chuva, quando ela cai e ela faz o que a gente chama de efeito de runoff, que é o nome científico disso, que é o carreamento, ela lava o solo, você traz uma quantidade de poluentes enormes que vai desde fezes e urina de cachorro das calçadas, de pombo, leva tudo, né? Borracha de pneu dos carros, hidrocarboneto que acabou saindo da descarga desses, enfim, inúmeros automóveis. Isso tudo vai para o conduto da água pluvial.
E isso tudo vai para o corpo receptor. E isso é tão ruim para o corpo receptor quanto o esgoto. Ainda que você consiga separar, por isso é que a Europa hoje obriga a tratar, porque ainda que você consiga separar, você tratar, principalmente esses primeiros 15 minutos da chuva, tudo aquilo que está vindo ali, é fundamental para que você, de fato, tenha saúde no corpo hídrico, na sua lagoa, no seu rio, na sua praia. A arquitetura sempre foi o foco ou existia um lado B? Não, a arquitetura... Paixão? A arquitetura sempre foi o foco, embora a arquitetura, quer dizer, eu sou de uma época em que se formava, ainda tem muito isso no Brasil, principalmente, arquiteto e urbanista. Então, eu me formei como arquiteto e urbanista. Então, o planejamento das cidades, e o esgoto não está fora disso, e o meio ambiente não está fora disso, e o ser humano não está fora disso, o planejamento das cidades é arquitetura. Então, você cuidar desse espaço, da ambiência do ser humano e como é que ele vai conviver com o espaço construído, que é a arquitetura, e com o espaço natural, é fundamental, né? E é uma coisa que hoje a gente busca. Quantas cidades hoje... Nós tivemos... durante muitos anos uma visão que o mundo todo teve, fordiana, que a gente chama, que é a visão dos carros. As cidades foram feitas para automóvel e pouca calçada, pouco espaço para as pessoas andarem, muito espaço para os carros estacionarem, pouca preocupação com transporte, com acesso. Hoje, o que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é aquela que você nem precisa do automóvel. Você tem o que chama de walkability, que é espaço para caminhar e aprazível, né? Com árvore, com conforto térmico, com comércio, eu passar na padaria, comprar meu pão, passar no mercadinho enquanto estou caminhando para casa e acessar um bom transporte que me leve a qualquer lugar enfim, da cidade, do estado, né? E isso é que se persegue hoje. Ou seja, o moderno acaba sendo aquilo que um dia a gente até um pouco que já teve, mas desaprendeu. E hoje está correndo atrás do prejuízo. Mudança climática, qual a tua visão sobre isso? Não, a mudança climática... Porque está uma loucura o que está acontecendo, né? A mudança climática talvez tenha que fazer muito redesenho na cabeça das pessoas, muito entendimento, porque... nós já estamos vendo, quer dizer, tudo aquilo que os cientistas até 15 anos atrás falavam e ninguém dava muito bola, quando se falava, os eventos vão ser mais extremos, as chuvas vão ser mais intensas num período mais curto e as secas podem ser mais prolongadas. Quer dizer, e nós estamos aí vendo a Amazônia, já né? A Amazônia passando por seca, o rio descendo 15 metros, o que é isso? Seca na Amazônia. E estamos presenciando essas chuvas, olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Negócio totalmente fora e está acontecendo no mundo inteiro, não é no Brasil. Tá? Olha a Espanha aí, mês passado. Né? E por mais que você faça uma previsão, aquilo tem sido potencializado muito mais. Você imagina, vai chover 200 milímetros, chove 800. 800 milímetros é uma coisa impensável numa cidade. Né? Então a gente vai ter que não só... correr atrás das políticas públicas que diminuam essa questão do agravamento do clima, mas principalmente as pessoas vão ter que aprender seus comportamentos, que são duas coisas que a gente chama. Uma é mitigar, né, e a outra é se adaptar. Então a gente precisa se adaptar mais a essa questão na hora das chuvas, entender, e as cidades vão ter que ser ajustadas para isso também. Firmino, como pesquisador, né, nessa visão ampla que você tem do mundo, para o nosso universo, que é a região dos lagos, né, sobre essa mudança climática. Hoje, uma chuva aqui, a gente sabe o que acontece, né? Uma explicação que você já deu, inclusive das construções, né, o não planejamento... E aí hoje a gente vem falar sobre sustentabilidade, cidade ideal, como você acabou de falar, a gente está voltando para algo que nós tínhamos e a gente não cuidou. E a região dos lagos? Com todo esse potencial da lagoa, das praias, turisticamente, mas a urbanização ela continua, né? Acho que esse é um ponto que a gente vai ter que mudar essa relação. A gente precisa...
incentivar ao máximo possível a não impermeabilização do solo, porque isso é crítico nessa situação. O que quer dizer? Se eu tenho muito solo impermeabilizado, a chuva quando cai, ela bate, escorre direto e potencializa esse efeito um pouquinho mais adiante com aquele rio descendo pelo meio das ruas, assim, carregando carros, carregando tudo. Então eu preciso ter áreas protegidas, que a gente já criou uma série delas e devemos continuar estudando agora à luz da... Voltar a plantar árvores, né? Plantar árvores para ajudar a segurar um pouco disso e criar políticas que incentivem. Veja você que algumas cidades do mundo que estão se planejando mais para isso estão sendo chamadas de cidade esponja. É uma cidade que já tenha, não deixa na beira do rio mesmo, além do parque linear que eu estou falando aqui, já pensa nesse parque linear como um parque para absorção de água nos momentos de precipitação mais intensa. É o grande planejamento, né? É o grande planejamento. Então, a gente ocupar áreas de brejo, áreas baxias, é um convite para no futuro ter inundações daquele bairro, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar com muito cuidado e planejando a cidade. Isso é pauta do consórcio? O consórcio ele foi criado como... Pode passar a ser pauta? Pode. O consórcio ele foi criado como consórcio intermunicipal para a gestão ambiental da região dos lagos. Quer dizer, a ideia era fazer a gestão ambiental e ele fez. Quem propôs o Parque da Costa do Sol foi o consórcio, a faixa marginal, o tratamento do esgoto, a dragagem do Itajuru, proteção das bacias, várias pautas ambientais. Agora, eu acho que a região deve trabalhar de forma consorciada para o turismo, para ter calendários integrados das cidades e atividades diversas, né? A gente deve trabalhar de forma integrada a agricultura, deve trabalhar de forma integrada as cidades e ter esse cuidado, porque acho que o consórcio pode ajudar, porque ele cria a possibilidade de fazer a interlocução melhor, como fez no caso do meio ambiente, entre as prefeituras. Ele pode trazer especialistas, fazer planos integrados, fazer com que os municípios sigam. Vou te dar um exemplo numa outra escala, mas que é muito interessante para isso. A Europa, ela tem muitas coisas que funcionam e a base chama Diretiva Quadra Europeia. Os 30 Estados-membros se reúnem no Parlamento Europeu, decidem uma situação e todo mundo vai ter que implantar aquela situação. Alguns com uma velocidade um pouco menor, porque tem menos recurso, outros com uma velocidade maior, porque já estão... Mas o objetivo da Europa é fazer todo mundo chegar no mesmo padrão. Então, isso é muito, muito interessante, quer dizer, então isso extremamente positivo, né? Imagina que isso é um grande consórcio de estados, né? Mas você pode, num consórcio de municípios, ter o mesmo objetivo, né? E essa prática já é feita na saúde, quer dizer, já há o consórcio de saúde que faz compra integrada, né? Se você vai comprar remédios para as cidades, é óbvio que você comprar para todo mundo junto, você vai conseguir preços melhores e distribuição regionais, estaduais. Aqui, Araruama sempre teve isso, né? Aqui funcionava a FEEMA, a Serla, a Emater regional, o Hospital Estadual Regional. Araruama já foi o polo, né? A Araruama teve, até pela questão geográfica central, ela sempre foi sede regional de diversas coisas, mas é mais do que isso. Para ser sede regional, também tem que estar articulada com... Tem que ter um amadurecimento, né? De vontade, todos. De ações. Eu acho que essa questão vai sempre permear. Quanto mais você conseguir fazer de forma integrada, melhor vai ser. Porque não adianta, até na violência, né? Não adianta, como eu digo, você pode tratar o esgoto numa cidade, as outras não tratam, você não vai ter lagoa. Você pode ter uma cidade com alguma solução de segurança, mas se os outros também não têm, não vai resolver, vai afetar todo mundo, e por aí vai. Por isso que até a importância dessa conexão dos municípios e dos governos, né? Sim. Entre si. Isso. Ter essa parceria, né? Exatamente. Então a gente tem que... Parceria de irmãos, né? Eu acho que... Agora, pode ser através do consórcio Lago São João ou de outros consórcios, ou altera o estatuto do consórcio e amplia. Isso aí é uma coisa que... Então fica aqui, né? Essa espera... com essa questão ambiental, que a gente sabe também que é muito importante para a sobrevivência, né, Firmino? Eu acho que a região tem
assim, vamos dizer, bons exemplos, né, sabe a receita do bolo melhor do que outras regiões que não conseguiram. Foi tentado consórcio em outras regiões e não deu certo. Não é fácil. Mas eu me lembro que teve muitas brigas, né? Sim. Foram muitas brigas Sim, entre os municípios para poder conseguir realmente chegar onde chegou hoje. Há muita incompreensão também do processo. Vou relembrar um fato aqui. Quando se estabeleceu no consórcio o consenso de que era preciso dragar o canal de Itajuru para melhorar a troca hídrica com a lagoa, muitas pessoas de Cabo Frio foram contra. Vai poluir a Praia do Forte se dragar, porque a Lagoa de Araruama vai trocar mais água e vai poluir a Praia do Forte. Quer dizer, e houve movimentos para não deixar a draga funcionar. Né? E o pessoal ia para a rua. Eu acho até que no livro eu conto essa história no livro. E teve uma repercussão até internacional. Isso. Chegou a ter um negócio, foi para o Ministério do Meio Ambiente, para fora. E a gente reunia os prefeitos e argumentava: olha, não existe isso. O que vai acabar com a Praia do Forte é se a lagoa acabar. Porque a lagoa... É o contrário, né? Você não vai conseguir fechar a lagoa e ela não sair por lugar nenhum. Você pode até não deixar entrar água nela, mas a água que drena para ela vai sair por algum lugar. E vai sair exatamente na Praia do Forte. Então, se a lagoa apodrecer e morrer de vez, aí você vai ter a Praia do Forte ruim. Então, você tem que ir levando os argumentos e mostrando para as pessoas que... Foram várias resistências sendo quebradas. Você vê que se dragou o canal e não estragou a Praia do Forte hora nenhuma. Não teve isso. Quer dizer, e nem pode. E hoje a Praia do Forte está mais segura do que estava antes. Porque a lagoa estando sadia, a garantia de que a praia está sadia. Porque a água que sai da lagoa não causa nenhum tipo de problema. Se a lagoa tivesse se deteriorado a extremo, ela acabaria virando um valão lá dentro da Praia do Forte. Bem, enfim, de fato teve muito momento complicado e muita questão para ser transposta aí nesse processo. Firmino, eu quero agradecer a tua participação na estreia do Impacto Positivo, né? Ter você aqui na bancada é um privilégio. Imagina. E já aguardar uma próxima edição com o Firmino em 2025, né? Com grandes novidades para a gente, com tudo isso que está acontecendo. Porque a nossa região realmente ela é maravilhosa, né? E para a gente que mora aqui, desfruta dessas belezas, né? Turisticamente, da natureza, e ver um crescimento realmente feito com consciência, isso é gratificante, não é? Eu acho que a gente está num momento muito bom, né, para a economia da região, a Lagoa num processo de melhoria contínua, precisamos resolver uns probleminhas. E tomara que nada se esmoreça e que a gente siga dando sempre passos para frente. Né? E muito bom saber que você mora em Araruama, né? Eu me divido no Rio e aqui, mas mantenho aqui já desde 1988. Tá no coração, né? Não adianta, ficou no coração e isso é muito legal. Gente, então até a próxima. E finalizamos a nossa estreia, ou melhor, primeiro episódio do Impacto Positivo, podcast de meio ambiente da Rádio Costa do Sol. Acompanhe nas redes sociais. Até o próximo episódio.